Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, vamos abrir o nosso coração para meditar a Santa Palavra de Deus. A Santa Palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 43. Assim diz para nós o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explicai-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outro pecado e os que praticam mal, e depois os lançará na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um longo evangelho, porém cheios de atitudes de Jesus nos ensinando. Primeiro, ele vai apresentar para nós as 3 parábolas. A parábola da semeadura. Depois, sobretudo, nestas parábolas, comparando o reino dos céus. Como é o reino dos céus? Depois ele vai para nós apresentar que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Por fim, também Jesus vai mostrar que o reino do céu é como o fermento que a mulher pega e mistura em 3 porções. Em primeiro plano, Jesus vai dizer: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no campo. Porque, sobretudo, só deve-se fazer a coisa boa. O semeador é o Filho de Deus. O Filho de Deus é quem semeou a boa semente. E assim nos ensina para que esse reino cresça diante da vossa graça e se expanda. É necessário que a gente também semeie o bem, mesmo que venha ocorrer, como ocorreu na parábola, depois que semear a boa semente, o maligno aparecer e semear a semente que não presta, assim o joio.
Porém, quando os empregados perceberam que o joio ali estava no meio do trigo, queriam arrancar. Porém, Jesus vai dizer: não, deixe crescer junto. No tempo da colheita, eu direi ao colhedor que vai dizer: arranca primeiro o joio, faz os feixes e jogue no fogo para ser queimado, e o meu trigo no celeiro. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós seremos a boa semente, o trigo, ou nós seremos o joio? Ou então nós somos os bons semeadores, ou até então somos o mau semeador. Queremos atrapalhar as vidas dos outros, não queremos deixar que o reino de Deus se alague, que o reino de Deus cresça. E às vezes nós colocamos empecilhos para não anunciar a palavra de Deus, para não viver a palavra de Deus. Quantas vezes nós queremos impedir o reino de Deus crescer? E como isso pode acontecer? Se eu dentro de casa não leio o Evangelho, se eu não pratico a palavra de Deus, eu estou fazendo o reino de Deus crescer? Não. Se eu não estou colocando a minha vida diante da vida de Deus, diante desta pandemia, estou mais assustado dentro de casa, não rezo, não me preparo, não estou fazendo as coisas como deveria ser feito, não estou fazendo aquilo que me pede para ser feito, para me defender da pandemia. Então, de fato, eu vou morrer, eu não estou vivendo de acordo à vontade de Deus. E assim Jesus vai nos mostrando: o reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora que ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E até mesmo os pássaros vêm e fazem seus ninhos nos ramos. O reino dos céus é infinito, e Ele está entre nós, Ele está no nosso coração. O reino dos céus é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o amor maior. E quando é que nós anunciamos o reino dos céus? Quando nós propagamos a graça de Deus, como nós botamos em prática, quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós não espalhamos o mal. E aí estamos vivendo esse reino com coragem, esse reino que vem ao nosso encontro. E Jesus ainda vai dizer: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. É um reino que faz crescer, que faz multiplicar. Como é que você está vivendo? Você está fazendo o reino de Deus multiplicar? Você está diante da graça de Deus, diante dos desafios, tendo uma vida de oração? Está abrindo o seu coração e sendo íntimo com Deus, deixando Deus falar na tua vida? Olhe como é que você está vivendo. Portanto, aí nós sabemos se nós estamos correspondendo com esse reino de Deus. E assim, Jesus vai dizer que se falava em parábolas para se cumprir, sobretudo, tudo aquilo que o profeta dizia: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. E explicou para os seus discípulos o que seria a parábola do semeador. E Jesus vai explicar: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e outros praticarem o mal. Portanto, amados irmãos e irmãs, se você é aquele que leva o irmão a pecar, está fora do reino dos céus, está fora de ser colhido para o bem. Porque se nós fazemos os outros pecar, é porque nós diminuímos o reino de Deus, não fazemos com que o reino de Deus se expanda neste mundo. E o reino de Deus está neste mundo, em nossas vidas, em nosso coração. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Espírito vem nos socorrer de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis.
Então, amados irmãos e irmãs, assim diz a carta de São Paulo aos Romanos para nós. Um bom domingo cheio de amor, cheio de esperança. E analise se vós está sendo um grande profeta do reino de Deus ou se está sendo o joio, que está sendo aquele que pratica o mal diante da graça de Deus, impedindo que o reino de Deus seja anunciado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo permaneça em vossas vidas e a alegria dos céus venha ao teu encontro. Um feliz domingo, cheio de fé e de alegria e um bom início de semana.